Eu tô em um período da vida que eu tô desconstruindo a minha visão sobre a solidão ser só uma fase. E eu me percebo em um pensamento de que quando eu começar a me amar, ou então quando eu encontrar as pessoas certas, essa solidão vai simplesmente passar. E aqui é quando eu começo a construir o conceito de solitude como uma romantização da solidão. Então eu sigo os conselhos da galera da internet que fala sobre tomar um café sozinha, ir caminhar sozinha, ou então ir no cinema sozinha. Só que dessa forma eu começo a criar a crença de que a solidão só é bem vista quando romantizada. Mas sinceramente, pra mim, o que querem dizer por solitude não tem nada a ver com isso. Porque você pode ter todos esses hábitos e mesmo assim continuar fugindo da verdadeira solidão. Tem uma verdade que eu tô descobrindo aos poucos que é muito desconfortável de encarar. A solidão não desaparece quando eu conheço pessoas certas e muito menos quando eu começo a me amar. Pelo contrário, ela não só permanece, como aumenta, e não é por falta de amor. É simplesmente porque existem lugares dentro de nós que nunca foram feitos para serem ocupados por outras pessoas. Então, de verdade, me perdoem as meninas que pediram para eu falar sobre solidão e solitude, mas aqui a gente percebe que solitude é nada mais nada menos do que uma palavra bonitinha que a gente utiliza para evitar falar sobre a solidão de forma nua e crua. Porque a solidão é desconfortável, a solidão dói. Eu entrei em mim e assustada já quero sair. Eu descubro que estou além da voracidade. Sou um ímpeto partido no meio. Vamos admitir que a gente cresce ouvindo e acreditando que a solidão é um problema a ser resolvido. Quando a gente tá ali no recreio do colégio, quando a gente tem ali por volta dos nossos 16 anos, 15 anos ou até 10 anos de idade e a gente vê alguém sozinho, é do nosso instinto ter pena daquela pessoa. E quando nós temos essa visão de mundo, nós vamos criando expectativas de que quando nós encontrarmos um relacionamento certo, ou tivermos a família perfeita, ou nos amarmos de maneira perfeita, o problema é que a solidão vai simplesmente desaparecer. E o que a gente precisa aprender mesmo é a se amar, porque a partir do momento que a gente se ama, não vamos mais ser sozinhos. Como se aprender a amar a mim mesma fosse apagar a minha solidão. Só que a solidão nunca vai ser resolvida, porque não é um problema. Existe uma grande diferença entre estar só e ser só. Estar só é uma circunstância, já ser só é uma condição da existência. Porque nós podemos estar juntos, mas no fundo estamos sós. Isso acontece porque existe uma dimensão dentro de mim que você nunca vai conseguir alcançar. E existe uma dimensão dentro de você que eu nunca vou conseguir alcançar. Ninguém consegue sentir exatamente o que você sente. Ninguém nunca vai conseguir acessar completamente o seu mundo interno. Nem a pessoa que mais te conhece no mundo. E é exatamente por isso que nenhuma relação é capaz de eliminar a solidão. Não porque o amor é insuficiente, mas porque ele não é feito para substituir o encontro que nós precisamos ter com a nossa própria alma. Um livro que eu gosto muito fala que não existe amor que nos livre da solidão. Isso acontece porque para o amor saudável existir, é necessário que ambas as partes conheçam seus lados solitários. E quem não assume que está só em seu próprio corpo, tem a tendência a adoecer. E aqui a gente tem uma verdade muito dura de lidar, mas quem não suporta a solidão também não suporta o amor. O amor não nos livra de estarmos sozinhos no mundo, pelo contrário, ele só torna essa experiência muito mais interessante. Se a solidão não vai embora, talvez a pergunta a se fazer não seja como acabar com a solidão, e sim como lidar com ela. Mas de vez em quando eu vou para um impessoal hotel. Sozinha. Sem nada o que fazer. Para ficar nua. E sem função. Então eu vou para o meu castelo. Vou à minha preciosa solidão. Mas já começo a perceber um brilho no ar. Aprender a conviver com a solidão é primeiramente parar de tratar a solidão como um defeito. Toda vez que eu sinto esse vazio de estar só e corro pro celular, corro para um relacionamento, mando uma mensagem para alguém, procuro estar rodeada de pessoas, eu tô dando um sinal para mim mesma de que existe algo de errado em estar sozinha. Quando você estiver a sós com a sua própria insuficiência, com seu próprio vazio, com sua própria solidão, é natural que isso seja desconfortável. Mas aceitar a solidão não é deixar de sentir dor,
é na verdade entender que nem todo vazio precisa de uma resposta, precisa de uma conversa. Alguns vazios dentro de você não precisam ser preenchidos, só precisam ser escutados. Eles só precisam um pouco mais da sua atenção. E é justamente quando eu paro de fugir da minha solidão que ela deixa de controlar as minhas escolhas. A psicanálise fala que aquilo que nós tentamos reprimir não desaparece, só encontra outras formas de nos governar. Outro filósofo, que inclusive eu citei no último vídeo, se você ainda não assistiu, vai lá assistir, diz que aquilo que permanece no nosso inconsciente dirige a nossa vida. Quando eu reprimo a minha solidão e ela me governa, automaticamente eu passo a escolher baseado no que me falta e não naquilo que eu já tenho e já me conheço. E consequentemente, eu aceito migalhas dos outros, porque é muito menos doloroso ser machucada pelo outro do que entrar em contato com a minha própria insuficiência. Quando eu encaro a solidão, eu deixo de escolher pessoas pelo medo de ficar só e tiro delas o peso de ter que resolver algo que nunca foi responsabilidade delas. Talvez amar essa parte que só existe dentro de mim seja ter curiosidade sobre ela. Descobrir quem eu sou quando ninguém tá olhando, o que eu realmente acho antes da opinião do outro, descobrir meus desejos, meus limites, porque sempre vai existir uma versão minha que ninguém conhece, nem os meus pais, nem os meus irmãos, e muito menos meus amigos. E isso não é um problema, é uma dádiva. Maturidade emocional é justamente entender que solidão não é o oposto do amor. É a condição que nos impede de colocar no outro a expectativa de nos salvar. E é nesse momento que eu aceito e convivo com a minha solidão, que o encontro com o outro deixa de ser uma fuga e começa a ser de fato um amor saudável. A gente mira no amor e acerta na solidão. Um dos meus livros preferidos. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu quero te convidar para um desafio. Vamos combinar para essa semana a gente ficar pelo menos 10 minutinhos somente com a nossa insuficiência? No pôr do sol, vai para a varanda da sua casa e fica ali 10 minutinhos, sem celular, sem outra pessoa do lado, sem estímulos, apenas com essa parte sua que ninguém conhece. Talvez nem mesmo você conhece ainda. Se você topa fazer esse desafio comigo, coloca aqui nos comentários, me diz se você vai fazer. E se você ficou até aqui, comenta solidão para eu saber que você ficou até o final do vídeo. Eu espero de coração ter te ajudado. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações para quando sair vídeo novo você já ser a primeira a saber. E me segue lá na rede vizinha, me manda uma mensagem pra gente conversar. Um beijo!